E aí, várias cidades do país estão tomando a decisão de liberar o transporte público para tentar facilitar a chegada dos eleitores. É sobre isso que o Lucas Josino, que está aqui com a gente, vai falar com o nosso ouvinte também, né, Josa? Oi, Josino, boa tarde. Tudo bem, Joel? Oi, Ana. Boa tarde para vocês e para os nossos ouvintes. Pois é, quase todas as capitais brasileiras vão liberar a catraca. Tá muito ruim o sinal do Josino. Vamos ligar de novo para ele? Para ficar bem fácil da gente entender o que ele tá falando aqui. Tem uma competição de vento com ele ali. No domingo, a ideia é que o processo de votação seja muito mais ágil em todos os sentidos, não só na apuração, mas as filas, por exemplo, tem tudo para não serem da forma com que foram no primeiro turno. A apuração também mais rápida porque vão ser menos cargos, né? Exato. E no dia lá da votação, como você disse, o cara não vai precisar escolher mais deputado estadual, federal, nem senador. Ficar olhando a cola para ver 500 números ali. Vai lá, vota para governador nesses 12 estados e nos outros que não tem segundo turno, só para presidente. Então a apuração vai ser rápido e os mesários também já vêm sendo instruídos, não é de hoje, para evitar aquele tipo de problema que a gente teve no primeiro turno. Aquelas longas filas que foram provocadas principalmente devido à biometria. A leitura biométrica, né, foi complicada, complexa, porque houve uma transferência de dados e nessa transferência nós percebemos que a comunicação não foi como deveria ser. Espero que esse problema tenha sido sanado para que você se estimule mesmo a se dirigir para as zonas eleitorais. O Josino já está conosco novamente. Ainda não. Ainda não? Ainda não. Achei que o contato estava restabelecido. Mas independente de qualquer coisa, daqui a pouco o Josino estará conosco para reforçar a seguinte questão. Transporte público de graça para boa parte do Brasil. Por exemplo, São Paulo já se definiu, São Paulo capital, né? Belo Horizonte também já se definiu, e isso vem depois de um respaldo dado pelo próprio STF, a Suprema Corte, né, Ana? Exatamente. Diga aí, Josino, boa tarde para você. Oi, Josa. Oi, agora sim, Joel, Ana, boa tarde para vocês e para os nossos ouvintes. Pois é, quase todas as capitais brasileiras já se decidiram e a grande maioria, vai liberar sim a gratuidade dos ônibus no próximo domingo, segundo turno. 12 estados, na verdade, farão as eleições também para governador, além de presidente, e o restante só presidente. Todo mundo vai votar. E para isso, claro, quase todas as capitais, como a gente disse, vão fazer com que os ônibus fiquem com as catracas livres. Até agora, só Recife ainda afirmou que não vai liberar a gratuidade dos ônibus. As outras disseram que sim, com exceção de Rio Branco, que tem um asterisco nisso. Rio Branco disse que os eleitores precisarão mostrar na volta o comprovante de votação para conseguir pegar a gratuidade, senão vão ter que pagar. Fora as outras, todas aí sim estarão com as catracas livres. Quem entrar pela porta da frente, vai sair pela porta da frente. Quem entrar pela porta de trás, vai sair pela porta de trás. Aqui em São Paulo, a cidade mais populosa do país, que mais tem passageiros, maior colégio eleitoral, que mais tem ônibus também circulando, a decisão foi tomada só ontem, depois de 21 capitais que já tinham se manifestado com essa decisão. A cidade de São Paulo vai acrescentar em 2.000 ônibus a mais a frota de veículos que vão circular no próximo domingo. Então serão 6.900 ônibus, um gasto da prefeitura de 7 milhões de reais. Além disso, com a catraca livre, a gente conversou com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que nos disse que fez uma reunião com defensores públicos, também analisou alguns estudos, dizendo que a abstenção não foi por causa do transporte, que mesmo assim ele disse que precisava tomar essa decisão. Quem entrar pela porta da frente, desce pela porta da frente. Quem entrar pela porta de trás, desce pela porta de trás. E, além disso, colocar 2.000 ônibus a mais no domingo, como a gente já fez no dia do primeiro turno. Todo esse processo, ele dá uma boa sinalização, uma boa mensagem para as pessoas poderem votar, fortalecer a democracia e a gente tentar fazer com esse gesto uma diminuição das abstenções. Bom, e o metrô e a CPTM, os trens, por exemplo, ainda não foi definido. O governo de São Paulo diz que está analisando essa possibilidade de tornar gratuito também a passagem, as catracas do metrô, dos trens e também dos ônibus intermunicipais. Ainda não há uma definição, alguns estudos deverão ser feitos e reuniões também até o fim dessa semana, até sexta-feira, com certeza um martelo vai ser batido. Agora o que chama atenção, Ana e Joel, é que o Supremo Tribunal Federal orientou as prefeituras para que tomassem essa decisão, a favor ou contrária da liberação da catraca. E São Paulo, em um primeiro momento, assim como Belo Horizonte, tinham dito que não tornariam gratuito para que o passageiro pegasse o ônibus no próximo domingo no segundo turno.
mas aí mudaram de ideia depois que várias outras capitais também decidiram pela gratuidade. Joel e Ana. É verdade, Josina. A maior parte da população brasileira não enfrenta dificuldade para votar, porque, como disse um ouvinte ontem, eu me lembro muito bem, me esqueci o nome do amigo, mas um taxista, normalmente você vota perto da sua casa. Normalmente, não é uma regra. Então, normalmente você não enfrenta grandes dificuldades para votar, mas há pessoas que têm alguns empecilhos. Tem pessoas que têm Você dificuldade tem que de pensar nessas pessoas. locomoção. Mesmo sendo uma minoria, você não pode desconsiderar esse pessoal. Não, né? tem gente que tem dificuldade de locomoção, então às vezes andar 3 quadras é muito difícil. Usa o transporte público para isso. E assim, a realidade das grandes cidades é diferente da realidade das cidades menores, que às vezes tem menos locais de votação, então é o mais perto da sua casa, mas é um perto que está a 2 quilômetros, 3 quilômetros, né? Então pode fazer diferença para essas pessoas, sim. E não pode pecar, nesse caso tem que pecar por excesso, que é algo tão importante que está em jogo, né? É você oferecer a condição de escolha para o cidadão, e não tem nada mais democrático do que você apertar o botão ali. É uma pena que seja obrigatório, eu não sou favorável a isso, mas já que você tem que oferecer pelo menos, eu digo voto obrigatório, né? Mas já que é obrigatório, você tem que oferecer condição para quem precisa, para quem tem dificuldade, em todos os sentidos. Isso aí. Josino, muito obrigado, viu, caiu queridão? o sinal Já aqui. foi, então, na Foi hora que a gente se embora. despediu, aquele miguezinho. Se bem que não foi, porque Não caiu foi, mesmo. caiu mesmo. O Josino é fogo, o Josino Mas, não faz isso. deixa eu só fazer um complemento ao que o Josino falou. Na Grande São Sabe Paulo, quem que né? eu acho que desliga o telefone rapidinho? A Mayra. A Mayra de desliga. Jam. Eu acho que ela desliga. Ela corre pra lá e pra cá pra fazer as pautas dela. Acho que ela dá um miguezinho, sabe? Ih, caiu a ligação. alguma Deixa eu correr coisa pra assim. entrevista, deixa eu correr lá, tchau, gente. Eu Vai. daria esse migué na hora, sabe? Mas na hora. Vamos lá, Aninha. Ó, Pois não. é rapidinho, o Josino falou da capital paulista, que o Estado está estudando também a liberação do transporte sobre trilhos. Na região metropolitana, na Grande São Paulo, na verdade, Joel, a gente tem pelo menos já 8 cidades que confirmaram a gratuidade no próximo domingo. Mauá, Ribeirão Pires, Diadema, Rio Grande da Serra, Osasco, Taboão da Serra, Embu das Artes e Franco da Rocha. E no litoral de São Paulo, tem muito ouvinte da Rádio Bandeirantes no litoral de São Paulo. A gente tem 2 cidades que já confirmaram isso também, Santos e São Vicente. Campinas, que é uma cidade importante também no estado de São Paulo, terá gratuidade também nos ônibus no próximo domingo. O que você falou de transporte sobre trilhos? O Estado está estudando liberar o transporte sobre trilhos em São Paulo também, porque às vezes a escola onde ele vota não está no caminho para o ônibus, está no caminho do trem. Então o Estado também está estudando se tem essa possibilidade. Até o fim da semana a gente tem uma definição. Boa.